câmerinhas fechadas. Então, quem quiser participar aqui, lembrando só que esse Zoom é gravado e que aí eu subo no YouTube, tá? Então, a imagem de vocês, para quem tiver com a câmera aberta, ela vai aparecer. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês puderem, deixa eu abrir o chat aqui. Se vocês, boa noite, Ninfa tá aí, Rossana, vocês estão me ouvindo bem? Ah, o som tá ótimo. Beleza, a Silvia tá falando. Tudo bom, Silvia? Tudo. Mores, então vamos lá. Faz tempo que eu não faço Zoom, né? Eu tô acostumada a fazer o YouTube agora e... Como hoje a gente vai falar das classes e de processos corporais, eu resolvi fazer aqui no Zoom. Porque aí vocês podem participar de uma maneira mais interativa. Se vocês quiserem abrir a câmera, eu consigo ver vocês. Se vocês tiverem dúvidas, a gente tem como, né, esclarecer, porque hoje a gente vai falar, eu quero falar com vocês dos processos corporais, das classes que eu vou dar entre esse mês e o próximo. Na verdade, eu vou falar contar aqui algumas novidades que vão até dezembro. E é isso, gente. Eu tô muito feliz, né? Tô retomando agora. Tô nessa vibe do maestro, que é uma coisa maluca, né? Eu tô meio viciada nisso. Essa é uma energia que vicia. Desde que eu voltei, eu tô fazendo muitas sessões e tá sendo muito incrível, porque o que as pessoas relatam, o que as pessoas devolvem, o feedback do que as pessoas vivenciam é realmente uma mágica maravilhosa, né? O maestro é uma energia que acorda todas as células e moléculas do corpo, né? Então, é como se a gente estivesse realmente tendo a oportunidade de entrar em comunhão com esse corpo, né? Não que os processos corporais não façam isso e não sejam isso, mas o maestro, ele traz uma dinâmica de fazer as células e moléculas do corpo vibrarem, né? E o que a gente acessa nisso é muito grandioso, tanto que não tem muito como a gente explicar o que acontece, né? No grupo, essa semana, acho que a Rê colocou um post falando de julgamento e consciência, né? Quando é julgamento, quando é consciência, né? Quando é constatação. E várias pessoas lá se manifestaram. Como seria, Kátia, você falar sobre isso? Então, eu prometo para vocês que a próxima live eu vou trazer esse tema para a gente falar. Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, né? E muitas vezes a gente se perde no meio dessa confusão. A linha entre o julgamento e a consciência é muito tênue mesmo, né? E algumas pessoas fazem algumas coisas ou entram em alguns julgamentos e elas justificam que isso não é julgamento, é consciência. Então, quando a gente pode realmente perceber quando é um e quando é outro, e quando a gente está nesse papel, né? Então, não esqueci disso, e eu vou trazer esse assunto para a gente falar na próxima live. Mas essa live de hoje, ela já estava programada, porque como eu dou bastante processo corporal, as pessoas, quando recebem minha agenda, geralmente ficam perdidas. Hoje mesmo teve uma classe de circuito e as pessoas que estavam lá falaram: nossa, quando você lança a tua agenda, dá vontade de cortar os pulsos, porque é tanto processo, que a gente fica perdido, sem saber o que vai fazer, e aí acaba não escolhendo nada porque fica confuso entre tantas opções. Então, como seria trazer mais informação? E aí eu estou abrindo essa live para a gente falar dos processos que vão ter este mês. Porque não é ir para a explicação das coisas, né? Mas é trazer um pouquinho de informação a mais para vocês entenderem como esses processos, de alguma forma, atuam e podem contribuir para a vida, né? Porque a gente ouve tantas opções, tantos facilitadores trazendo tantos temas, que aí chega uma hora que você fala: como eu escolho? Né? Como fazer a escolha se tudo em Axis é um convite, na verdade, para que a gente possa receber mais, para que a gente possa ser mais, para que a gente possa acessar mais. Então, na verdade, tudo é contribuição, né? Não existe o facilitador
melhor ou facilitador pior? Existe aquele que tem a potência que vai conectar com você, né? Existe aquele que tem a energia que vai conectar e que vai estimular a potência que tem no seu ser. Então, é sempre essa pergunta que eu acho que vocês podem se fazer no início, né? Então, assim, se eu fizer o curso com fulano de tal, como é que eu vou estar daqui 5, 10, 15 anos? Corpo, como é que a gente vai estar? Escreve lá o nominho do facilitador, se eu fizer a classe tal com fulano de tal, como é que vamos estar daqui 5, 10, 15 anos? Então, eu acho que isso é um bom insight para que vocês possam, uma ferramenta, na verdade, bastante funcional para vocês terem essa massa crítica, né? Do que escolher, com quem escolher, para que seja uma escolha da consciência, né? E não uma escolha da mente. Ah, eu vou fazer com fulano porque fulano é bonito. Ah, eu vou fazer com fulano porque fulano é famoso. Eu vou fazer com fulano porque fulano trata de temas polêmicos. Não, pergunta para o corpo. O nosso corpo sabe absolutamente tudo, 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 tudo. E quando a nossa escolha é da mente ou do coração, invariavelmente a gente acaba se frustrando lá na frente, né? Então, como seria ter as escolhas que realmente são da consciência? E as escolhas da consciência, elas passam pelo corpo inevitavelmente, não tem como, tá? Então, vamos falar das classes, eu vou começar a falar um pouquinho das classes, tá? E se vocês tiverem dúvida, em vez de me deixar falar desembestada, que nem uma maluca, vocês podem levantar a mãozinha, fazer pergunta, entrar no chat. A Rê tá junto com a gente aqui, então ela pode dar uma filtradinha aqui, me falar se eu tiver... Que de repente, às vezes eu começo a falar, desembesto e não consigo parar mais, né? Aí a Velise tá falando, né? Lá vem a louca da agenda. Meu corpo só fala, Catiane, ué. Ai, que delícia. Então, a louca da agenda. Então, dia 19, que é sábado agora, a gente vai ter a classe da Sectioners. É um sábado e essa classe vai começar às 9h30 da manhã, tá? O que é a Sectioners? A Sectioners é uma energia que eu ouvi pela primeira vez falar no Access, né? O Access trabalha muito essa energia da Sectioners. E a classe que eu montei, ela traz uma parte de teoria, que vai falar dos 6 aspectos da sexualidade. A nossa sexualidade tem 6 aspectos distintos, né? E o que são esses 6 aspectos, né? Vou fazer o caminho que é, né? A gente passa entre sexo, sensualidade, sexualidade, cópula, orgasmo e sectioners, que é essa energia. Então, dentro desses 6 aspectos, a gente tem uma série de particularidades que dentro desta realidade totalmente mimetizada com pai, com igreja, com família, com religião, com uma série de coisas, conceitos sociais, a gente começa a viver uma forma totalmente distorcida dela, né? A gente começa muito cedo sendo castrado pelos pais, isso vai, né, para uma vida adulta, dependendo da religião que você tenha, e aí vai, né? E aí a gente começa a fazer divisão, a gente começa a fazer separação, e aí, nessa realidade, quando se fala em sexo, as pessoas acham que sexo é o ato sexual em si, que aqui a gente vai ver que é cópula, né? E que a cópula tem uma outra característica que não é só o ato sexual em si. Então, essa parte teórica do curso, ela traz exatamente isso, esses aspectos da sexualidade, como a gente se comporta em relação a eles, traz uma consciência muito grande no sentido da gente começar a observar o comportamento das pessoas. Quando a gente desvenda esses 6 aspectos, a gente começa a perceber como as pessoas se movimentam, o que elas estão querendo dizer com a linguagem corporal que elas adotam. Isso é muito legal, isso é muito precioso. Mais do que isso, é a gente começar a se perceber nisso e entender quais são os gatilhos que levam a gente para determinados padrões de comportamento. Então, essa parte teórica traz isso. Aí a gente vai fazer alguns exercícios energéticos, né? Esses exercícios energéticos trabalham num primeiro deles é um exercício que foi até na classe A Voz Certa para Você, é um exercício para ligar o corpo energeticamente, que você pode ligar o teu corpo e ligar o corpo de qualquer pessoa, né? Existem 5 pontos no nosso corpo que estão ligados à nossa energia máxima. E a gente tem como dar um comando, puxar a energia
Sabe o famoso puxão? Pois é, a gente usa essa ferramenta para ligar o corpo, ou o nosso, ou de qualquer pessoa que esteja, enfim, desenergizado, ou então com o corpo mortinho ali, e a gente faz esse exercício. A gente tem um outro exercício, que é um exercício de sedução, vamos dizer assim. Quando tem alguém, uma pessoa, ou alguma coisa, um objeto que você queira muito, então como estabelecer conexão e trazer isso para você energeticamente, entrar nesse campo, né? Criar um campo energético onde você faça conexão com isso. E a gente tem um outro exercício, que esse é o que particularmente eu gosto mais, que a gente trabalha as sections no nosso corpo, né? Limpando, curando, trazendo curas para o que a gente já tenha vivido de castração, abuso, falta de amor próprio e a falta de sections mesmo no nosso corpo. Então, são 3 exercícios energéticos que a gente tem nessa classe. E eu, quando criei a classe da Sectioners, né, desse formato, onde a gente junta a parte teórica com exercícios, eu trouxe também 2 processos corporais. Um deles é a atração magnética e repulsão a todas as energias sexuais e faz a regeneração dela, né, e a regeneração dessa energia. Então, é um processo corporal que trabalha essas 2 energias, né? Ela libera essa atração magnética que a gente tem de atrair pessoas que não nutrem o nosso corpo, e isso não está só no nível sexual, né? Porque essa classe da Sectioners, eu vejo que tem muitos facilitadores que divulgam como sendo só a parte sexual, como sendo só o apelo sexual, e é muito maior do que isso, é muito mais do que isso. Então, muitas vezes você tem relações nocivas no trabalho, né? Você tem um padrão que toda vez que você está trabalhando, você atrai um chefe gaslighting, por exemplo, né? Gaslighting, aquele cara que está ali fazendo um abuso psicológico e emocional com você o tempo inteiro, te fazendo de errado. Isso é uma pessoa que não nutre o seu corpo. E isso é um aspecto mal identificado da Sectioners, né? Então, esse processo, ele libera todas as pessoas que você está atraindo e que, por uma atração magnética, que não nutre o seu corpo, tá? Do ponto de vista sexual, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, é simplesmente muito além do que só as questões relacionadas à nossa sexualidade. A segunda energia deste processo, ela restaura isso. Então, ela libera e em seguida restaura. E eu coloco mais um processo, que é o estupidez, a invocação da estupidez da sexualidade. E ele está relacionado a todos os pontos de vista que a gente tem com relação à nossa sexualidade, com relação ao nosso corpo, com relação a tudo que se identifica e tudo que se conecta com as nossas relações e com o nosso corpo, tá? Então, ele libera isso também. Então, esses 2 processos juntos, eles têm uma atuação extremamente dinâmica e eficiente, tá? Então, esse é o da Sectioners. Não sei se alguém tem alguma dúvida a respeito dessa classe. Ela vai acontecer esse mês, na verdade, em 2 datas, porque eu já tinha agendado para dia 19, e aí tem uma pessoa, na verdade, 4 pessoas que não podem no dia 19, e aí pediram para a gente montar uma outra turma. Então, eu montei uma outra turma no dia 27, que é um domingo. Então, a Sectioners vai estar acontecendo no sábado, dia 19, e no domingo, dia 27, tá? Porque são essas 2 turmas já estão confirmadas, porque a gente já tem inscrições. Essa segunda data a gente abriu em função da demanda desse outro grupo que não poderia no sábado, tá bom? Aí no dia 20, eu vou dar o facelift. Facelift, acho que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar no facelift, né? Mas também, assim como a Sectioners, é muito além de só uma questão estética.
Então, eu vejo que hoje o facelift ele é muito abordado e ele é vendido e toda a divulgação dele fala com relação ao que ele realmente promove de regeneração celular que a gente tem do ponto de vista estético, né? Então, assim, ele ameniza rugas do rosto, ele tira né, o aspecto de cansado, ele rejuvenesce a pele, revigora. Quando a gente faz a sessão de facelift, a gente tem realmente uma percepção nítida, né, de que os olhos aumentam, de que o viço da pele volta. Então, tudo isso é muito difundido porque é o benefício principal percebido. Mas o facelift, ele trabalha de uma maneira dinâmica 29 frequências energéticas. Entre essas frequências energéticas, a gente tem processos corporais que são extremamente potentes. Soma zero de trauma, MTVSS, a gente tem memória celular, sequência trifásica. Existem vários processos corporais que estão que são as energias, estão dentre as 29 energias que a gente trabalha no facelift. Então, é muito comum uma pessoa que está com alguma coisa, algum órgão do corpo que não esteja funcionando bem, o facelift vai restaurar, regenerar. Pessoas que têm dor em determinados pontos, eu sempre conto essa história e vou evitar ficar falando o tempo todo, senão eu fico a pessoa mais repetitiva do mundo. Mas eu curei uma dor no sacro crônica que eu tinha, que eu convivia com ela há 8 anos, né? E foi assim que me encantou os processos corporais, porque eu fui fazer o facelift porque eu queria mais um processo para lidar com os meus clientes em atendimentos no consultório. E aí eu encontrei muito mais do que isso, né? Então, hoje o facelift, ele tem uma atuação e cada vez eu descubro mais coisas. Eu estava lá na Argentina agora fazendo o avançado de corpos, e aí eu conheci uma moça que ela faz o facelift, usa o facelift nos clientes para incontinência urinária, por exemplo. Né? Isso é muito poderoso, é muito potente. Né? Aí a gente brinca e fala que, inclusive para as regiões, né, de baixo, pode ser um baita de um exercício para trabalhar a musculatura, né? Então, qualquer órgão que você tenha no corpo que não esteja funcionando bem, o facelift é indicado. Eu tenho uma cliente que com facelift ela emagreceu a beça, emagreceu mais de 5 quilos. E não era o objetivo, né? Tanto que a gente não divulga o facelift como uma ferramenta para emagrecer. Mas, se a pessoa tem pontos de vista que estão relacionados ao engordar, né? O engordar com relação ao envelhecer, engordar, e ela vai tirar esse ponto de vista. Então, possivelmente, ela pode ter, sim, um processo de perda de peso com isso, porque ela tirou a crença que levava ela ao ganho de peso. Então, à medida que ela tira essa crença, ela pode ter uma redução de peso, né? Então, a gente nunca afirma nada, porque essa jornada, ela é totalmente pessoal, né? Eu digo que ela é pessoal e intransferível, porque óbvio que o facilitador tem a potência, né? Existem facilitadores mais potentes e menos potentes, mas quem faz o trabalho energético é a pessoa que está sendo tratada, é a pessoa que está na maca. Né, de alguma forma, isso funciona com barras, isso funciona com os processos corporais e isso funciona com a energia do maestro também, né? Uma sessão de maestro, ela não é sobre quem está aplicando, ela é sobre quem está recebendo. Óbvio que a potência de quem está aplicando vai conectar e vai trazer uma amplitude para essa sessão, sem dúvida. Mas o trabalho é sobre a energia de quem está recebendo sempre, né? E o que acontece em cima da maca, ali, numa sessão de maestro, é relacionado com a pessoa que está recebendo, né? Embora a gente consiga perceber dinâmicas diferentes relacionadas à potência de quem está sendo o processo, né? A Ana Cristina está perguntando qual é o pré-requisito para o curso da Sectionless. Não tem pré-requisito,
tá, Ana Cristina? Os processos corporais, todos, são livres, eles não têm pré-requisitos. Eles só podem ser presenciais, porque a gente faz o trabalho com imposição de mãos, então nós tocamos o corpo, né? As mãos, em todos os processos corporais, elas funcionam como neurotransmissores. E isso faz com que a mudança no corpo que está recebendo aconteça, né? Então, dessa forma, só é possível que aconteça presencial, não tem como ser online ou à distância, né? O processo corporal demanda presença. E você recebe nesse curso um certificado que te habilita a ser um practitioner daquele processo corporal que você aprendeu. Então, você pode aplicar ele, tanto se auto-aplicar, porque os processos corporais todos permitem a auto-aplicação, ou então fazer isso de uma forma remunerada até, né? Porque você tem uma certificação para isso, tá? Esse workshop acontece também com uma parte teórica, eu sempre trago teoria, eu tenho material de referência do Access que é riquíssimo, né? O material de referência é uma preciosidade, então eu sempre trago conteúdo de maneira teórica, embasado no material de referência, que é para contextualizar vocês, né? Porque, assim, o processo corporal, como ele não tem pré-requisito, então vem pessoas, muitas vezes, que não tiveram nem ainda o curso de barras, que estão bem cruas em relação às ferramentas em si, não conhecem BKMX, como não fizeram o primeiro curso, então é importante ter um embasamento, né? Trazer para vocês uma possibilidade para que vocês possam ancorar essa energia e receber esse processo corporal de uma maneira que aquilo seja acomodado e absorvido por quem está chegando. Então, eu sempre trago um material bastante rico, né? Em termos de conteúdo, extraído do material de referência para quem vem fazer os workshops corporais, tá? Para a pessoa não cair lá de paraquedas e não saber o que fazer. Então, o facelift, eu acho que eu falei as coisas mais importantes aqui, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode também me interromper aqui, porque senão eu vou dando linha na pipa aqui, vou dando andamento pro meu roteirinho aqui. Então, o facelift vai ser no domingo, dia 20/10. No dia 21, a gente vai ter uma classe de circuitos. Eu dei hoje uma classe de circuitos, mas essa classe do dia 21, ela começou como uma classe VIP, é uma pessoa que mora fora de São Paulo, e ela não tem como estar aqui final de semana, então pediu para eu abrir essa classe de circuitos, eu abri. E aí eu vou dar circuitos, que é um processo corporal incrível, maravilhoso. Por quê? Porque a gente pode correr ele junto com barras, e quando a gente roda circuitos com sequência trifásica nas barras, a gente utiliza para autistas, pessoas que têm déficit de atenção, TDA, TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, Parkinson, Alzheimer, TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, o processo de circuitos, ele é um presente, porque ele restaura todos os circuitos que a gente tem no nosso corpo, todos os circuitos elétricos que a gente tem no nosso corpo. Então, quando você faz alguma cirurgia, seja ela plástica, seja ela o que for, que você tem corte na pele, você interrompe os circuitos do teu corpo, né? Eu tenho um projeto de ação de futuro que acontece em abrigos e que tem crianças que se automutilam. Então, a gente começou a utilizar, né, enfim, né, não todos, mas os voluntários que têm circuitos, que têm processo corporal, a gente começou a usar nas crianças, e a gente tem o feedback da melhora desses internos, primeiro, diminuindo a automutilação, né, tem caso, a diminuição é nítida e tem crianças que param de se automutilar. E quando a gente está rodando, a gente percebe no corpo
da criança, do adolescente ali, uma liberação, porque acontecem espasmos, acontecem suspiros, a gente percebe a criança mudar completamente de um nível de vibração, vibracional para outro. Então, ele é um processo extremamente dinâmico, poderoso, eficiente, e eu vejo que ele é pouquíssimo explorado pelas pessoas. As pessoas não têm consciência da importância e da potência que tem esse processo. Né? Para vocês terem uma ideia, os circuitos aplicados em animais, em bichinhos, ele libera doença como a epilepsia, por exemplo. Quando você roda circuitos no animal que tem epilepsia, ele deixa de ter crises. Né? Isso, obviamente, vale para os humanos também, mas é um processo extremamente fácil de aplicar, porque você segue a energia, você não tem que ficar exatamente num ponto específico. Então, esses processos que a gente segue a energia com os animais, eles são extremamente eficientes na aplicação, e ele funciona tanto rodando com barras, como processo corporal mesmo, com imposição de mãos, né? Então, a gente trabalha todas as faixas de circuitos que o corpo tem. Eu não vou falar aqui porque isso é conteúdo do curso, mas a gente tem vários circuitos no corpo. E a gente trabalha todos esses circuitos. A gente chama esses circuitos pelo nome de cada um, restaurando e restabelecendo todos os circuitos, todos os sistemas elétricos do corpo, tá? E isso atua entre dimensões, entre corpos e dimensões, né? Porque às vezes a gente tem determinados pontos de vista e determinados curtos-circuitos, vamos chamar assim, que não estão no nosso corpo físico, efetivamente. Então, aqui na Terra, a gente começa a fazer uma porrada de coisa e nada funciona, e nada cura, vai ao médico, toma remédio, faz fisioterapia, faz massagem, faz quiropraxia, faz o que for, e nada funciona. Por quê? Porque não está no corpo físico. Então, este processo corporal, ele atua entre dimensões e corpos, né? Porque a gente não tem só esse corpo físico que está aqui, a gente tem vários corpos sutis, vários. E os circuitos, ele chega nessa hierarquia aí e trabalha os corpos sutis também entre dimensões, tá? Então, é um puta processo. Isso vai acontecer no dia 21 agora. Junto com esse processo, eu vou dar o sistema de sequência trifásica com cenários induzidos por drogas, perfeccionismo e insanidade. O que é esse processo? Ele trabalha, né, nos sistemas de sequência trifásica, que é aquilo que a gente tem no nosso corpo, que faz com que a gente fique voltando a um evento que já aconteceu e que invariavelmente a gente acha que já melhorou, e aí quando tem algum gatilho a gente volta. Então ele atua nos sistemas de sequência trifásica, que é esse processo, mas ele essa energia, ela vai ser extremamente eficiente para lidar com questões como alcoolismo, tabagismo, dependência química, e qualquer tipo de insanidade. Por quê? Porque a compulsão, ela é uma insanidade, né? E ela, muitas vezes, se manifesta com relação a algumas substâncias, né? Que são as drogas, mas ela pode, muitas vezes, se manifestar com relação à comida. Eu estava falando isso hoje na minha turma, né? De circuitos. Porque a compulsão, ela tem lá o terninho de Gimli dela também, né? Tem pessoas que manifestam a compulsão por compras, por exemplo, e detonam a vida, né? Detona casamento, detona a vida, detona a conta bancária, porque é um processo de compulsão exatamente como é com álcool, como é com droga, entendeu? E aí acaba gerando isso com a conta financeira, com a compulsão por compra, né? Isso pode vir como a compulsão alimentar, por exemplo, que pode, inclusive, trazer vários distúrbios além disso, né? Porque uma coisa é ter a compulsão da comida e a outra coisa é isso desenvolver uma bulimia, desenvolver outros transtornos que destroem o corpo, que maltratam o corpo, né? Então, esse processo, ele vai atuar no córtex cerebral, aonde a gente, o que acontece, né?
O uso de drogas e toxinas e substâncias, o que ela faz? Ela, na verdade, te dá uma falsa ilusão de que aumenta a sua consciência. Só que o teu córtex cerebral se abre quando você faz utilização. E aí, o que acontece? Você vai absorvendo tudo do outro, tudo, tudo, tudo. E é essa sensação de consciência que a droga traz, que na verdade ela é só uma química que abriu o teu córtex cerebral. E quando passar o efeito, vai fechar. Então, enquanto está aberto, você vai captando tudo do outro, inclusive julgamento, medo, depressão, todos os implantes distratores que estão aí no mundo. Quando você está sob o efeito de qualquer substância, que você está com o córtex cerebral aberto, você capta. E aí, quando passa o efeito, fecha. E aí fica tudo isso dentro de você. Né? E você fica na condição de retomar e querer mais, que aí vem a compulsão, né? Porque a compulsão está ligada ao quê? Ao sistema de sequência trifásica. Então, é uma coisa que puxa a outra, e eu dei uma turma dessa aqui em São Paulo, que foi muito incrível, foi muito mágica, inclusive tem várias pessoas aqui no grupo que estavam presentes nessa turma, e a gente fez uma catarse juntos ali, porque quando a gente se viu, éramos todos ali presentes, dentro de uma mesma energia, onde a gente conseguiu localizar pessoas da nossa vida ali, do nosso meio, do nosso, né, da nossa, como que eu vou colocar aqui, né, dos nossos relacionamentos primários numa mesma situação. Então foi uma limpeza geral ali, foi incrível. E é um processo que realmente traz muita, muita expansão e muita possibilidade de mudança, né? Quem vai falar, a mudança ela é a cura? A mudança é a cura de uma dependência química, que a gente sabe que muitas vezes está no nível químico já do corpo. Não seria leviana em dizer que sim, porque isso é a jornada pessoal de cada um. Mas é a cura no sentido de você lidar de uma maneira completamente diferente com aquilo que desencadeia o teu quadro da insanidade, o teu quadro da compulsão, o quadro que te leva a ações e atitudes e escolhas que não são da consciência. Então, é nesse sentido que a gente começa a ter uma outra consciência e, a partir daí, mudar. Né, mudar a postura, mudar o desejo, mudar a escolha. E o mais incrível desses processos é que eles permitem a autoaplicação. Então, quando você faz um curso desse, é como se você virasse um autodidata ali, no sentido de não precisar mais de ninguém para nada, né? Você passa a ter essa consciência, você passa a ter essa habilidade, essa habilitação, e você tem como ser a sua própria cura, trabalhar em você mesmo. E isso é um dos processos mais incríveis das ferramentas do Access, porque todas as ferramentas permitem isso, a autoaplicação, e no processo corporal isso acontece de uma maneira intensa, porque você começa a mudar e regenerar as células do seu corpo, tá? A Thelma está perguntando aqui, o manual de referência de corpo é em inglês? Qual o pré-requisito para adquirir? O material de referência de corpo é em inglês, ele é inteiro em inglês, aliás, os materiais de referência, a maioria são em inglês, isso é uma coisa que o Access podia, né, facilitar um pouquinho a vida da gente que não fala o inglês e traduzir, já que o Brasil é a praça, né, o lugar, é o país onde tem mais facilitadores e cada vez mais os facilitadores estão escolhendo o Access. Então, como seria, né, se a gente pudesse ser escolhido também no sentido de ter uma tradução para esse material todo, que é pré-requisito para que a gente possa tirar algumas habilitações, né? Fica aqui o pedido, né, para que a gente possa mandar energia para que isso aconteça o mais rápido possível. E aí o pré-requisito para adquirir são cursos que você precisa fazer. Então, quando você faz o COP, que é o Escolha de Possibilidades, você pode baixar o material de referência do COP. Né? Quando você faz o fundamento, você pode baixar o material de referência do fundamento. E aí, quando você faz o 3 dias de corpos, antes, a gente só podia baixar o material de referência quando fazia o avançado. Mas agora eu acho que já está liberado para quem faz o curso de 3 dias de corpos. Quem faz 3 dias de corpos
já está habilitado. E como é isso? À medida em que você faz a formação, no site, na tua página do site, começam a ser habilitadas as funções, tá? Então, à medida em que você vai fazendo os cursos que tem os assuntos e os temas do material de referência, você vai estando habilitado, aquele botãozinho vai ficando habilitado na sua página e você tem como fazer as compras e baixar, tá? O que mais? Estou só vendo aqui se tem alguma dúvida, tá, pessoal? Também não. A Silvia está perguntando se os circuitos também não há pré-requisitos. Nenhum processo corporal em workshop, né? E para fazer o curso de 3 dias de corpos, você tem que ter fundamento e tem que ter... enfim, tem que ter um fundamento. Agora não lembro, não sei se o COP acho que não. Acho que é o fundamento que você precisa ter. Isso, para fazer 3 dias de corpos, você tem que ter o fundamento. Mas para fazer os workshops corporais, que são os workshops que são os processos corporais que estão dentro dos 3 dias de corpos, você não tem nenhum pré-requisito. Você simplesmente se inscreve e faz. A Ninfa está falando aqui. A Ninfa está pedindo a inscrição do circuito. Viu, Rê? Você está aí ouvindo? A Ninfa está pedindo o link de inscrição do circuito. E ela fala que ela está testando em um rapaz que teve paralisação facial e 3 sessões ele já está voltando os movimentos e a boca estava torta e agora está sorrindo. É maravilhoso. Circuitos é incrível. Aliás, qual não é, né? Então, voltando aqui, pessoal, falamos então das classes do dia 21, que é circuito e o trifásica com cenário de drogas, e aí no dia 23 a gente vai ter o MTVSS. MTVSS, acho que muita gente já sabe o que é, embora algumas pessoas ainda tenham dúvida. O MTVSS, ele é o sistema de desprendimento da valência terminal molecular. O que significa isso? Quando a gente cria doença no nosso corpo, seja ela qual for, vamos chamar de doença, qualquer órgão ou qualquer parte do teu corpo que não funcione bem, né? A gente cria lá no mental, né? Quando a gente fica na solidez dos pensamentos, quando a gente começa a criar ponto de vista, quando a gente começa a fazer definição, conclusão, tudo a gente começa o quê? Solidificar, a cerebrocracia, né? Quando a gente começa a ser a cerebrocracia, que é a mediocridade do nosso cérebro em nível máximo atuando no nosso corpo, a gente começa a criar ponto de ordem no corpo. Esse ponto de ordem, imagina que é um nó que acontece, mas é, na verdade, a solidificação da sua célula. Isso, você faz uma vez, você manda vários estímulos iguais a esse, você vai criar a doença. E quando você cria isso, quando você vai mandando essa informação para a célula, criando esse ponto de ordem, você muda a valência terminal dela, e é aí que você instaura a doença no teu corpo. Então, o MTVSS, ele vai afrouxar isso, né? Como se ele fizesse um afrouxamento das moléculas e vai dissolvendo esses nozinhos, né? Que você fez com o objetivo de criar mais espaço no corpo, fazer com que os seus órgãos que estavam ali debilitados passem a funcionar melhor, né? Então, a gente tem casos de melhora substancial e tem casos de cura de doenças tidas como irreversíveis. Eu tenho uma cliente que eu tratei durante um período, ela fez várias cirurgias de endometriose, ela tinha crises seríssimas. A gente começou a fazer o MTVSS em 8 sessões. Ela, quando chegou para mim, ela estava com indicação para fazer mais uma cirurgia de endometriose. Ela ia ter que virar ao contrário o útero dela. Foram 8 sessões e ela não precisou fazer a cirurgia, tá? Os exames deram a total reversão do processo dela e foram 8 sessões de MTVSS, né? Se vocês pensarem, nem é uma coisa absurda, né? Não é tanta sessão assim, né? Para reverter uma questão cirúrgica. Então, o MTVSS, ele vai realmente fazer o sistema de desprendimento da valência terminal da célula, regenerando essa célula que está danificada, tá? Então, a gente tem casos de muito sucesso. E, para vocês terem ideia do quanto esse processo é dinâmico,
ele tem várias formas de aplicação. Então, se você atende, é terapeuta e você quer um processo onde você possa atuar em todas as áreas do corpo, esse é um processo que vai te trazer uma possibilidade enorme, porque ele tem aplicação para o sistema imune, né? Então, por pessoas que têm baixa queda de sistema imune é extremamente eficiente. Até para uma pessoa que tem o sistema imune abalado por quimioterapia, por exemplo, esse processo vai fazer com que o corpo reaja, para que o corpo acorde e tenha a sua imunidade restabelecida, até para suportar um ciclo de quimioterapia, por exemplo, né? Pessoas que têm, que ficam gripadas, ficam com dor de garganta e que têm uma incidência muito grande a adoecer, faça o MTVSS no sistema imunológico, porque vai trazer um aumento do sistema autoimune do corpo, evitando que essas doenças se repitam com tanta frequência, né? Então, a gente tem sistema imune, a gente tem MTVSS para prática de exercícios, que é incrível. Eu tenho uma cliente que ela corre essas maratonas de Nova York de 40 quilômetros, tá? Não é maratoninha pequena de 5 quilômetros, não. E ela veio, né, para fazer uma preparação com MTVSS pré-corrida, pré-maratona, e ela relata que ela cumpriu, que ela fez os 40 quilômetros e chegou super bem. Então, assim, se você malha e se você tem uma atividade física que demande esforço, você vai rodar esse processo e você vai ter uma performance de 90% em 20 minutos de exercício, que é o que no curso a gente trata, né? Que é o material que vem no curso como referência para gente. E você tem a possibilidade de aplicar o MTVSS no corpo inteiro. Pra vocês terem ideia, são 10 locais. A gente tem 10 tipos de aplicação no corpo isolados. Então, dá para fazer o MTVSS para problema dermofacial, por exemplo. Pessoas que têm acne. Eu tenho um caso que eu tenho foto aqui de tratamento de uma cliente que ela foi diagnosticada com uma infecção no sangue. E ela chegou cheia de erupção na pele, toda, cheia de craca na pele, né? Assim, e coçava, e pústulas que foram saindo, e ela tinha uma indicação de tomar antibiótico, porque, segundo o médico, ela estava com uma infecção no sangue. E ela falou, eu não percebo o que é isso, meu corpo não tem a identificação de que eu tenho que tomar remédio, né? O que você me indica? Aí a gente fez 4 sessões de memória celular e 8 sessões de MTVSS cutâneo. É que eu não estou com essas imagens aqui para compartilhar com vocês na tela, mas eu tenho foto de tudo isso, todos esses casos clínicos que eu cito, eu tenho foto, tá? Zerou. Ela ficou sem nenhuma marca na pele, zero de marca na pele. Então, o MTVSS, ele traz essa possibilidade gigantesca de aplicação em 10 partes do corpo específico. Então, sistema nervoso central, coluna, esqueleto, região pélvica, para sistema reprodutor para a mulher, questão de incontinência urinária e até impotência para os homens. Então, assim, é um processo extremamente dinâmico. Se você quer elencar um processo que vá trazer para você um maior número de possibilidades de aplicação, se você é um terapeuta, se você atende, se você faz atendimentos, sem dúvida o MTVSS vai ser um processo que vai criar muito para você nesse sentido, tá? E ele trabalha 25 energias que tratam do sistema elétrico do corpo. Então, diferente do facelift, que a gente tem energias lá potentes de processos corporais, que nem o Soma Zero de Trauma, que está no facelift, é um processo corporal que a gente usa quando tem um trauma físico no corpo, né? Então, ele já é completo. É uma energia que te traz uma possibilidade de processo completo para um trauma físico no corpo. Aqui no MTVSS, as 25 energias que a gente trabalha são sistemas elétricos, né? Tanto que a gente fala, quando a gente chama energia,
a gente chama MTVSS e tudo mais, até no próprio facelift. Por quê? Porque esse tudo mais seria inviável ficar falando, porque são sistemas elétricos com nomes científicos extremamente difíceis até de se pronunciar. Então, é muito potente, você vai atualizar o teu corpo do ponto de vista elétrico, com todos os sistemas funcionando bem, é como lubrificar a máquina, né? É mais ou menos como lubrificar a máquina, tá? Então, essa é a potência e é a possibilidade do MTVSS. Aí, no dia 26, eu vou ter a classe de barras, né? A classe de barras todo mundo aqui conhece, quem não conhece já sabe pelo menos do que trata, são os 32 pontos na cabeça, onde a gente faz também descargas eletromagnéticas no corpo, é um trabalho que libera crenças, pensamentos, sentimentos e emoções. E, como eu falei, no dia 27, que é o domingo, eu repito a Sectioners, porque é uma turma que a gente duplicou. E do dia 1 a 8 de novembro, atendendo a pedidos, porque as pessoas pedem e aí eu faço, porque eu sou amarradona nesses online, eu tô com uma classe nova online, que a gente vai trabalhar a energia do 8, que é o infinito. A energia do 8, ela trata de criar uma realidade totalmente diferente no planeta Terra. Então, como seria se a gente pudesse agora, com essa nova consciência que tem em Axis, onde a gente fratura a insanidade, porque agora a gente tem a possibilidade de fraturar a insanidade, a gente tem a possibilidade de um processo extremamente potente que eu recebi agora no Maestro, que é onde a gente vai lá no cerne daquilo que a gente acredita que não é possível, a gente vai lá no cerne daquele lugar onde a gente se faz menor, onde a gente não acredita que a gente possa mudar, mas que a gente já pode mudar. Então, é essa energia que eu trago para os meus online, tá? Normalmente a gente trabalha muito as frequências numéricas, foi assim que o online nasceu, através de uma possibilidade de frequência numérica. Hoje o Axis tem uma atualização constante nas frequências numéricas, a gente tem hoje frequências até o 24, né? Frequências novas, tem frequências inclusive que a gente nem sabe exatamente o que ela faz, mas a gente sabe em que momento a gente pode usá-la, e é isso que eu trago nesse online, tá? Em todos eles, porque a gente já teve 4 dias, os 7 dias, os 9 dias, que foi a energia da morte, agora eu fiz os 6 dias lá de Roma, da mutação, e agora eu estou propondo de 1 a 8 de novembro fazer a frequência do 8, onde eu vou trazer todos os processos verbais, todas as consciências, todas as energias recebidas nesses últimos cursos mais avançados que eu fiz, trabalhando as frequências numéricas e como a gente pode transformar, trazer uma realidade completamente nova aqui no planeta Terra. Como a gente pode contribuir? Porque a gente está num momento que o momento é agora, a hora é agora, né? É muito o processo, sim, da chave do cadeado, que também é uma consciência nova, de que a hora é agora, essa é a hora de fraturar a insanidade viral que está acontecendo aqui no planeta Terra. Então, como seria se nós pudéssemos se unir, né? Como seria se a gente pudesse nos unir, na verdade, para que a gente pudesse juntos trazer frequências para trazer uma nova possibilidade, né? Para a Terra, para o planeta Terra, a fim de que a gente pudesse contribuir para que ele possa se curar, né? E com isso a gente está se curando também, tá? Então, esse online vai acontecer de 1 a 8 de novembro, tá? De 14 a 17, eu estou trazendo a Roberta, ela é de Campinas, para dar o fundamento, ela vai vir fazer no meu espaço, né? Então, para vocês que estão escolhendo fazer o fundamento, seja porque chegou a hora, porque em algum momento a gente tem que escolher alguma coisa maior mesmo, seja porque você é um facilitador de barras e que precisa fazer o fundamento para renovar a sua licença, eu faço esse convite. A Roberta é CF, né? Óbvio, se ela dá o fundamento, ela é CF, mas ela é uma amiga que estava comigo agora, lá em Roma, ela é maestro também. É uma pessoa que tem, assim, uma capacidade, é uma contribuição gigante para o Axis. Tem uma forma de lidar com as ferramentas super expansiva.
Então, o fundamento vai ser em Moema, no meu espaço, vai acontecer do dia 14 a 17. Para quem não tem muita informação do que é o fundamento é a plataforma que vai desconstruir tudo que você já viu sobre o que é esta realidade e vai te dar ferramentas para que você possa construir uma realidade que funcione para você, né? Para que você possa realmente estruturar, subir, né? As infinitas possibilidades daquilo que cria mais para você, né? O fundamento, na verdade, desfundamenta tudo que tem de ordem e que a gente já ouviu e viu nessa realidade, e traz um novo olhar para tudo isso, né? Então, é onde desconstrói para que você possa construir de um outro lugar que funcione para você, de uma maneira mais dinâmica, mais criativa e mais possível, tá? E aproveito aqui para dizer que tem vários projetos acontecendo aí, né? Eu faço a jornada xamânica, eu criei esse grupo de estudos e ele lotou, fechou. Em 15 minutos a gente teve que fechar o formulário, porque eu tenho uma limitação de espaço, 15 pessoas que cabem no meu espaço, e aí a gente fechou nos 20 primeiros minutos do formulário, e aí eu tenho uma lista de espera enorme para a jornada. Então eu tenho uma coisa para contar para vocês, que vai virar um e-book a jornada, né? Esse projeto já está em editoração, e vai ser um e-book onde todo mundo vai ter acesso, onde eu vou trazer para vocês o que é essa jornada xamânica, né? Qual é a possibilidade maior que a gente tem de trabalhar o sagrado feminino, o que está por trás, né, de toda essa possibilidade. A jornada xamânica é composta por 13 luas, e cada lua representa uma mãe, né, uma guardiã, e cada mãe traz uma sabedoria que está relacionada intrinsecamente à cura pela natureza, né? Então está relacionada com os elementais, está relacionada com os minerais, está relacionada com as lunações e os ciclos da lua, e tudo isso reflete numa analogia do que é o nosso ser feminino, o nosso ser sagrado, né? O sagrado feminino que habita em todos nós, né? Inclusive nos homens, porque os homens têm uma versão, um aspecto feminino, do seu sagrado feminino. Então, a gente trata isso de um outro lugar, e eu quero trazer, inclusive, um conhecimento maior sobre minerais, sobre pedras, sobre cristais, e isso vai virar um e-book, né? Então, eu quero ainda, esse ano, lançar isso e levar isso, né, para a possibilidade de todos, porque vai ser uma possibilidade. Num primeiro momento, num primeiro lote, vai ter uma versão, uma amostragem gratuita, e aí depois é um produto que pode ser adquirido, mas assim, baratinho, não é mais para que isso possa realmente reverberar, e o valor é para que se pague esse projeto que eu estou tendo que produzir aqui agora, mas ele é um valor bem barato mesmo, né? E a primeira fase vai ser gratuita. É essa a proposta, é muito mais pela contribuição do que por qualquer rentabilidade que isso possa trazer. E uma classe de negócios, né? Eu vou estar no mês de dezembro, eu vou estar em Natal, e vou estar em Recife, com a Rita também. A gente tem uma classe de negócios que a gente quer trabalhar, onde a gente junta, né? Uma parte específica, né? Do Binhu, né? Como seria ser você, e levar isso para a tua vida profissional, e sendo você consiga ser a possibilidade de um negócio que seja fenomenal para a sua vida, partindo de você. Como seria isso? Então, a gente tá, assim, eu já tinha uma ideia de trazer essa classe, era um projeto que eu tinha para levar para o mundo corporativo, para pessoas que estão, que não têm necessariamente as ferramentas de Axis ainda, mas aí, quando veio o Binhu, e aí eu comecei a entender o quanto essas ferramentas podem ser absorvidas para trazer benevolência nos negócios, para que as pessoas possam criar mais, para que elas possam olhar com outros olhos o mundo corporativo que tem tanto ranço, né? Então, a gente pensou como seria a gente unir essa parte, né?
mais profissional, com a bagagem que eu tenho, que a Rita também tem, trazer processo corporal. A gente tem 2 processos corporais que tratam do sucesso, né, de fazer um negócio ascendido, um negócio que tenha sucesso, que perdure, que trabalhe, inclusive, a criatividade e ativa a criatividade para que você possa ser a manutenção do seu negócio. Por que não juntar tudo isso e fazer um workshop que seja totalmente diferente de tudo que a gente já viu no Axis, né? Que traga conteúdo para o mercado de comunicação, que traga processos corporais que incentivem isso, e as ferramentas do Binhu, para que a gente possa utilizar isso no mundo corporativo, não só no corporativo, mas para criar um negócio que seja fenomenal para você, partindo do que é ser fenomenal no ser você. Então, essa classe vai acontecer em breve, em dezembro, tá? E a gente tem também agora em novembro a caravana do Axis, que vai acontecer. É um processo que eu estou engajada com algumas pessoas, com a Rê Hidalgo, com a Daniela Barros, com a Isis, a gente está com a Fabiana. A gente vai percorrer o Brasil com uma caravana Axis. E a primeira praça vai ser BH, que vai ser em novembro. E vocês vão ficar sabendo disso também. Quem sabe tem gente aí de fora que já pode receber essa caravana de uma maneira super expansiva, né? A caravana vai ter eventos, tem eventos sociais para a cidade onde a gente vai passar. Então, a gente vai levar barras para comunidades carentes na abertura. Aí, a gente vai ter algumas classes específicas. Eu vou levar sessões de maestro para essa caravana. E a gente vai ter classes com diversos facilitadores que vão estar se rodiziando. E é um projeto lindo que a Rê Hidalgo me convidou. Eu topei. E a gente está formatando agora de como seria levar, né, as ferramentas todas para o mundo, para o Brasil, no caso, né? Porque essa caravana, num primeiro momento, vai rodar o Brasil, mas levando mais possibilidades, né? Como seria levar a ação de Axis para a comunidade carente, fazer um evento para as pessoas experimentarem, ter as classes específicas e fazer uma grande festa de encerramento, levando mais conteúdo e possibilidades para os locais para onde a gente vai passar. Eu acho que é isso, pessoal. Eu cumpri aqui a minha agenda. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu olhar aqui no chat. Não. O link do material de referência... Talvez eu consiga ver o que está disponível, Rô, pelo grupo, mas como tem alguns pré-requisitos para poder baixar, eu não consigo passar aqui agora. Eu precisaria ver o que dá, o que eu tenho, porque eu tenho que entrar na minha página lá esqueci agora o nome, dos afiliados, né? Porque ali eu consigo gerar link, e aí eu preciso ver qual está disponível para que possa ser disponibilizado. Aqui eu não conseguiria fazer, eu não tenho isso aqui na manga para passar. E a Rê está falando que dezembro vai ter Ribeirão Preto também, né? Então, dezembro tem Ribeirão, Natal e Recife e na sequência, tá? É isso, amores, nenhuma dúvida, vocês estão tão quietinhos, ninguém quer abrir, alguém quer falar alguma coisa, Rita quer falar alguma coisa... Alguém quer falar alguma coisa? Contribuir aqui? Alguma dúvida? Sim, dizer também, né, amiga, que quando você estiver aqui em Recife, a gente vai ter sessões de maestro. Para começar, já pode começar a agendar a sua sessão, porque vai ser concorrida. E eu vou ter poucos dias aí, né? Porque senão eu vou ter que acabar passando o Natal com você aí. Sim, porque eu vou estar vai ser perto do Natal. Gente, assim, a sessão do maestro é uma coisa apaixonante, eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo fazer outra coisa. As pessoas chegam lá no consultório querendo barras, eu olho para a cara delas e falo, você tem certeza que você quer barra? Você não quer maestro, não? Porque eu tô muito nessa vibe, tá sendo lindo, as pessoas realmente trazem possibilidades incríveis com a sessão, e tem que aproveitar agora, né, porque assim, eu tenho uma lição de casa aí, de fazer 500 sessões
ao preço da minha sessão antes de reajustar para o valor da sessão do maestro, né? Porque uma sessão de maestro, ela custa de 500 a 1.500 reais. Então, eu estou fazendo a sessão de maestro pelos 250 reais, que é o valor da minha consulta tradicional aqui, né? Então, as pessoas que aproveitem, né, nesse período, enfim, porque é a lição de casa que a gente tem, que eu tive aí para fazer. E é isso, então. Por onde eu passar, eu vou ter a possibilidade de fazer essas sessões de maestro. E, enfim, a agenda ainda não está formatada com os dias específicos. Eu já tenho as datas, mas ainda estou trabalhando na agenda deste mês, né? Senão é muita informação, as pessoas começam a ficar confusas, né? Em vez de ser uma contribuição, vira um desserviço, assim. As pessoas começam a ficar confusas sem saber o que escolher. E é isso. Aí a Flávia está perguntando, o maestro é presencial e é também online, tá? O maestro online, ele é mágico, trabalha de um outro lugar também, a energia é muito forte. No domingo eu fiz uma sessão de maestro que foi incrível, né? Porque a pessoa tinha um ocupante original ali no corpo dela, e o Marlon, que é meu gato, enfim, ele é o meu assistente, não tem jeito, ele atua junto, e ele começou a trabalhar nas costas, né, da pessoa, porque assim, eu monto com travesseiro, eu monto o corpo, e ele começou a trabalhar nas costas, ele revirava a pessoa inteira, e a hora que ele começou a puxar as costas dela, que era o travesseiro que estava na área do abdômen, nas costas, saiu uma energia muito louca, e eu vi a energia saindo, e ele viu também, e a hora que terminou, eu perguntei para ela, como ela está no sul da França, tá? Ela não está nem aqui em São Paulo, é no sul da França que ela está. E aí ela mandou exatamente, enquanto eu estava escrevendo o que eu percebi aqui, ela estava mandando o áudio do que ela vivenciou. E o relato dela é exatamente o mesmo relato que o meu. Então, são essas coisas mágicas que a gente não explica com palavras dessa realidade. E foi muito incrível, muito mágico mesmo, que depois ela teve awareness, na verdade, de me passar uma mensagem depois, dizendo que o que veio muito forte, ela teve uma primeira gravidez de gêmeos, né? A menina nasceu, o bebê, o outro morreu, e ela teve a nítida presença de que ela liberou, né, essa energia que estava dentro dela desde então. Então, assim, são coisas incríveis, né, que a gente não consegue explicar com palavras dessa realidade, porque não é uma energia, né, que está cognitiva e que está no nosso nível racional de entendimento. Então, não tem como falar, né? Mas, assim, as pessoas que eu tenho feito maestro, tem várias pessoas que estão aqui nessa live hoje e que trazem para mim relatos de total mudança, de total liberação, de... Como diz, né, aqui, uma pessoa que está aqui, é lisérgico, né? É lisérgico, né? É aquilo que não dá para explicar com palavras dessa realidade, né? É só o que a gente realmente nos permite viver. Aí a Ninfa está dando uma contribuição aqui, dizendo do filme Abominável, que a Rê também me indicou, a Rê Hidalgo, né? Diz que o filme fala disso, né? É uma animação, na verdade, e que fala, o personagem principal, ele é um maestro, né? Então, eu tô louca para ver esse filme, eu vou ver se eu consigo ir no final de semana. Que fala da vida do maestro, né? E a Rê passou também ontem no meu grupo, eu não sei quem tá lá, não Seja Energia que Funciona, um instrumento que é tocado energeticamente. Vocês viram isso, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu vejo o nome desse instrumento. Tá no meu grupo. Se vocês quiserem, entrem lá. Essa postagem aconteceu ontem pela Rê Hidalgo. É um instrumento que é tocado só pela vibração energética. Não existe corda. E ele faz um som que ecoa em todas as células e moléculas do corpo. É uma coisa maluca. Então, assim, o quanto a gente já está pronto
para ser essa possibilidade maior que nós já podemos ser, mas que a gente acha que a gente não pode ser, mas que se a gente permitisse, a gente atualizaria instantaneamente uma realidade abundante, maior, infinita, agora. E tudo que emergiu disso, vamos criar? Façam seus enunciados aclaradores aí, porque em rede aberta eu não posso fazer, tá bom? Aqui, ó, a Isil tá mandando para mim, é o Teremin. Teremin com H. É esse o Teremin, né? T-H-E-R-E-M-I-N. Deem o Google nisso, que coisa maravilhosa. Eu quero aprender esse instrumento agora, porque agora eu tô nessa vibe. Eu quero essa energia modulada, eu quero transformar o mundo assim, ó, aqui. E quero levar essa possibilidade para as pessoas, porque a energia está ali, ela está o tempo inteiro só pedindo para ser modulada. E a hora que a gente começa a modular a energia, a gente começa a mudar ela de lugar e a gente muda o mundo com isso, a gente muda as coisas, a gente transforma doença em cura, a gente transforma feiura em beleza, a gente transforma solidez em líquido, a gente pode transformar tudo. Tudo, 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 no alcance da nossa mão, porque está tudo ali, a gente só precisa acessar. É simples assim, né? Então, o quanto vocês realmente já estão preparados para ser a mudança que o mundo requer? Porque ferramentas para isso a gente tem. Aí é uma questão da gente querer acessar e querer ser isso. Tá bom, meus amores? Que saudade que eu tava de vocês. Eu acho o YouTube incrível, eu tô amando o YouTube, mas não tem essa interação, né? O YouTube não dá essa interação. Eu tava com saudade de fazer Zoom. Porque no Zoom eu consigo ver a carinha de vocês, eu consigo ver a expressão de vocês. Se vocês quiserem entrar e falar, vocês podem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, tá, ó, a Tereza tinha falado, é o Teremin. Acho que é isso, né, amores? Ó, a Rita colocou o link aí no chat para vocês ouvirem, para vocês verem esse instrumento que eu estou falando. Aí a Margarida está perguntando, a sessão de maestro e você facilitar a pessoa? Sim, a sessão de maestro inclui a facilitação que se deseja e requer, né? É que a sessão de maestro, né, como diz meu amigo aqui, ela é lisérgica. Então, às vezes, as pessoas saem num estado que as células estão todas vibrando, as moléculas estão todas vibrando. Isso é uma facilitação incrível, não cabe o verbo muitas vezes, né? Porque a gente está só na sinfonia de todas as possibilidades do teu corpo, né? Da tua energia, da tua vibração. É isso que o maestro faz. Você acessar toda a consciência das células e moléculas do teu corpo, porque as células e moléculas do nosso corpo são completamente inteligentes, totalmente diferentes da nossa mente. Então, o trabalho é feito num outro nível, o rolê é completamente diferente, é outro, né? Que a gente só consegue saber quando a gente experimenta como é, né? Então, dá bobol, a gente fica com um ataque de bobol, a gente fica completamente diferente de tudo que a gente já imaginou que fosse possível, né? Porque é possível, né? As coisas são possíveis. É que a gente acredita em algum lugar que não é, mas é, né? E é isso, meus amores, então, tá? Aí a Margarida perguntando se ela é feita pessoalmente. Ela é feita pessoalmente e é feita online também. Online também é feita. Eu estava contando aqui a história de domingo que eu fiz um maestro com uma pessoa que está na França. E a gente... o Elson tá rindo aqui, né? E é mágica pura, gente. É bobeira pura, na verdade, né? Porque você vai para um nível de leveza e de possibilidades que talvez vocês nunca tenham experimentado na vida ainda, mas já podem experimentar, né? E já podem ser também, né? Porque o curso maestro está aí para que as pessoas escolham. Esse ano a delegação do Brasil tinha 25 pessoas, né? Era o país que tinha mais gente, né? Tinha gente do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, mas a nossa delegação tinha 25 pessoas. 25 brasileiros são maestros. Hoje, assim, né? Atualizados, né? Porque existem outros que não foram fazer as renovações, mas
né, deste ano, são 25 maestros renovados, vamos dizer assim, que tenham a credencial e fizeram a atualização, né? Então é um número grande, né? Acho que tinha 6 ou 7, agora para 25, a gente deu uma crescida boa, né? E quanto mais maestros o mundo tiver, mais rápido a gente vai mudar essa zona, essa bagunça que está aí, né? Porque o maestro traz realmente essa possibilidade de mudança. Tá bom, meus amores, é isso. É a quarta vez que eu tô despedindo, eu não consigo desligar, né? Mas agora nós vamos desligar, tá bom? Então, beijo enorme para vocês. Eu vou subir esse link no YouTube, e aí eu gero esse link para vocês, se vocês acharem que tem contribuição aqui, que alguém possa escolher, ou saber mais sobre cursos de processos corporais, que ainda as pessoas falam tão pouco. Então, vocês podem contribuir mandando para geral, tá bom? Amo vocês! Beijo, vou cair aqui.